Se você acessar a sua rede social hoje, ou ligar a televisão, entrar em qualquer portal de notícias, você vai ver algo a respeito das liminares deferidas no Supremo Tribunal Federal para impedir a continuidade do pagamento de penduricalhos para juízes e promotores. Se você não está entendendo direito do que isso se trata, quais são os impactos, quais são os reflexos, eu te convido a assistir esse vídeo até o final para entender exatamente se isso deve ser motivo de preocupação, se isso está relacionado apenas à insatisfação de juiz que mês que vem vai ter uma redução significativa aí nos seus rendimentos, que está por trás de uma decisão como essa. Vamos lá, eu quero te convidar a deixar um like aqui nesse vídeo, não para me ajudar a fazer com que esse canal alcance mais pessoas, mas porque esse vídeo aqui ele pode agregar um conhecimento útil, interessante e despertar uma reflexão que talvez você não esteja pensando ainda sobre esse tema. Então, deixa um like aí na confiança, porque eu prometo que vai ser interessante esse assunto aqui. Teto constitucional. Hoje, na República Federativa do Brasil, ninguém pode trabalhar para o Estado e receber um valor superior a R$ 46.366. Esse é o teto. É o valor máximo que o Estado pode pagar para alguém que trabalha para o Estado. Esse teto ele está baseado na remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O subsídio que eles recebem mensalmente, em troca dos serviços que eles prestam, ele está limitado a esse valor, R$ 46 mil. Pessoas que atuam em outras áreas, como juízes, promotores, sei lá, auditor fiscal, qualquer carreira do serviço público, nenhuma pode receber acima desse valor. Existe, porém, uma única exceção que está prevista na Constituição, no artigo 37, parágrafo 11, e que esteve lá desde 2004, salvo engano. Eu devia ter olhado aqui, mas esqueci de olhar. Acho que em 2004 foi incluída essa exceção, por meio de uma emenda constitucional, estabelecendo que, em caso de verbas indenizatórias previstas em lei, esse teto constitucional ele poderia ser ultrapassado, e uma pessoa poderia então receber além do teto. Qual é a grande questão aqui? Verba indenizatória é toda verba que você precisa gastar para exercer o trabalho e depois, por causa disso, o Estado ele te reembolsa, para que você não tenha prejuízo trabalhando para o Estado. Então, por exemplo, você vai ser removido daqui para o interior do Maranhão. Então, os custos e as despesas dessa remoção, que não partiu da minha vontade, mas é um ato praticado pela administração pública, esses custos precisam ser reembolsados pelo Estado. Então ele vai dar alguma verba para que você custeie a sua mudança, para que você, enfim, cuide de tudo que for necessário aí para mudar de estado. É uma verba indenizatória. Auxílio alimentação é uma verba também indenizatória, porque você, para ir trabalhar, você precisa comer, né? Vai passar 8 horas ali no trabalho e tal, enfim. É uma verba indenizatória. Só que com o tempo, os tribunais estaduais, os ministérios públicos dos estados começaram a criar, por meio de portarias, por meio de resoluções e até por meio de leis estaduais nas assembleias legislativas dos estados aí, começaram a ser criados benefícios, verbas diferentes que eram chamadas de indenizatórias, mas que na prática não tinham esse caráter indenizatório. Então, você está falando, por exemplo, de um juiz de direito substituto que assume uma comarca do interior da Bahia. É um exemplo fictício. E ali no interior, naquela região onde não tem efetivo, não tem pessoas suficientes para exercer essa função de juiz, ele acaba acumulando mais de uma comarca, 2 comarcas ali do interior, e em razão disso ele acaba recebendo uma verba indenizatória em razão dessa acumulação de comarcas. Porque ora ele está julgando processos da vara civil de, sei lá, Brumado, ora ele está julgando processos da vara civil de Bom Jesus da Lapa, enfim, exemplo fictício. E então, em situações como essa, começaram a criar verbas indenizatórias. Então, um auxílio paletó, porque como é que o juiz vai trabalhar sem ter terno novo e tal. Então, todo ano pega aí R$ 7 mil para você comprar aí um terno novo. Começaram a surgir muitas verbas como essa. E, na prática, o teto constitucional, que hoje é R$ 46 mil, ele é simplesmente ignorado
em muitos dos estados brasileiros. Tem juiz que no mês recebe 150 mil reais, mês seguinte recebe 80, no outro ele recebe 95, aí no outro ele recebe 56. Então começam a haver variações que vão depender de situações que deem ensejo ao pagamento de alguma verba indenizatória de ocasião. Então, na prática, foi isso que começou a acontecer. Leis estaduais, resoluções, portarias locais começaram a criar verbas chamadas de indenizatórias, mas que na prática não tinham essa natureza indenizatória. Era apenas uma maneira de fazer com que a remuneração daquele agente público pudesse ser elevada para além do teto constitucional. A questão é que, a partir de 2024, uma nova emenda constitucional trouxe uma mudança nesse parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição. E o parágrafo 11, que falava em verba indenizatória criada por lei, passou a ter uma redação diferente. Agora a Constituição fala em verba indenizatória criada por lei ordinária aprovada pelo Congresso Nacional de caráter nacional. Então, não pode, por exemplo, mais o Estado de Sergipe, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, criar alguma verba de natureza indenizatória para os juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe, porque essa lei ela seria estadual. É necessário então que o Congresso Nacional, Câmara e Senado produzam aí alguma lei ordinária que discipline isso e traga previsões concretas para hipóteses que possam justificar o pagamento de subsídio superior ao valor do teto constitucional. Beleza. Isso foi em 2024. Então a gente entrou em 2025, nada mudou. Chegamos agora em 2026 e caíram aí essas duas ações lá no Supremo Tribunal Federal, uma para o ministro Flávio Dino, outra para o ministro Gilmar Mendes, e os dois proferiram decisões liminares, decisões monocráticas, né, que foram agora levadas ao plenário para que pudessem ser apreciadas e mantidas ou revogadas pela composição máxima do tribunal. E muito provavelmente vai ser mantida a liminar e esses penduricalhos aí ficarão suspensos nos termos da decisão do ministro Gilmar Mendes para que seja implementada uma regra de transição. E aí os penduricalhos que decorrem de atos infralegais, ou seja, portarias, resoluções, regulamentos em geral, eles devem ser cessados em 45 dias. Os penduricalhos que são pagos em razão de lei estadual, esses devem ser cessados em 60 dias. É uma regra de transição que, assim, é um período de tempo muito curto. A gente está falando de pessoas que recebem valores muito altos em razão do serviço que prestam, serviço altamente qualificado, e que cumprem metas rigorosas, em sua maioria, estabelecidas aí pelo CNJ, enfim, e que da noite para o dia, um cara que tem uma remuneração média aí, vamos falar de, sei lá, 85 mil, de acordo com as variações que podem ocorrer a cada mês, de repente vai cair pela metade aí o salário dele para 46 mil. Agora você pensa, como é que vai ficar a situação de, assim, custo de vida? Beleza. É o ideal que isso aconteça? Que a gente tenha pessoas ganhando além do teto? Não, não é o ideal. Mas a situação está aí posta. Vai fazer o que agora? São dezenas de milhares de magistrados no Brasil. Todos têm seus compromissos pessoais. Às vezes podem sustentar familiares, podem pagar faculdade para filho, sobrinho, enfim, de repente, em 60 dias tudo vai mudar. É uma situação complicada. É necessário a gente refletir. Pensa num juiz aí que, sei lá, tá pagando uma faculdade de medicina para um filho que mora em outro estado e precisa auxiliar ali no aluguel, enfim, com as despesas. Cara, essa pessoa agora vai ter que rebolar para conseguir manter o padrão de vida. Às vezes o cara paga ali uma parcela de carro de, sei lá, 7 mil reais, paga um financiamento de casa. É complicado, isso aí vai causar muitos problemas para muita gente. Situação extremamente delicada. E, assim, é muito natural a gente querer ter aquela reação de justiceiro, foda-se, tem que ganhar no teto mesmo e que se dane. Mas, cara, não é assim que as coisas funcionam, né? No mundo real, todo mundo tem seus compromissos, todo mundo
precisa de alguma previsibilidade para poder fazer seus planos e tocar a vida, né? Então é complicado, de repente, em 60 dias, a situação mudar dessa maneira. É muito complicado. Uma das consequências dessa situação é que pode haver assim, uma debandada realmente. Eu já gravei um vídeo aqui nesse canal, que é o vídeo mais assistido aqui desse canal, sobre juízes que estariam pedindo demissão em razão de outras oportunidades que são encontradas fora da carreira da magistratura. E essa situação agora pode fazer com que de fato aconteça uma debandada. Muita gente abre mão dessa carreira da magistratura para de repente investir em outras oportunidades, seja na advocacia, seja aí por meio de cursos que hoje podem ser extremamente rentáveis, aí com marketing digital, enfim, cursinhos para concurso. Então, o pessoal vai ter que rebolar aí para ver o que faz para manter o padrão de vida. Será que eles vão querer abandonar a carreira? Será que eles vão, de repente, explorar outras oportunidades, né? E isso acaba, inevitavelmente, gerando reflexos na qualidade da prestação jurisdicional. Porque se você tem um profissional frustrado, insatisfeito com a remuneração que em um curtíssimo espaço de tempo acabou sendo reduzida, sem prévio aviso, cara, o pessoal fala em possibilidade de operação tartaruga. Isso é muito comum em outras carreiras, como por exemplo polícia militar. Eu, quando era da PM, rolou uma operação tartaruga lá. Tinha uma discussão sobre possibilidade de aumento da remuneração, enfim. E o governo não queria ceder, e aí o pessoal lá das associações começou a tentar emplacar uma operação tartaruga, só atender ocorrências muito graves, que envolvessem aí situações mais violentas, enfim. Operação tartaruga na magistratura. Você já imaginou? Que situação, hein? Então, para além da redução, para além dessa debandada, é possível que ocorra também uma redução significativa de efetivo. A gente vê que muitos desses juízes e promotores têm aí férias acumuladas, têm licenças acumuladas e acabam muitas vezes vendendo esse período para receber em pecúnia. E será que isso vai ser alterado? Será que eles estarão impossibilitados de converter em pecúnia as férias e essas licenças aí que eles tenham direito? Porque se eles não puderem vender, muito provavelmente eles irão gozar. E se você tem um grande número de pessoas gozando de férias e licença, é muito provável que o efetivo vá ser reduzido. E quem é que vai julgar os processos? Quem é que vai tocar os processos para frente? É complicado. O efeito que isso aqui pode gerar vai ser sentido aí pela população, que vai ver os seus processos demorando cada vez mais para serem julgados. Acho que você conseguiu já pegar o raciocínio. É uma situação que não é fácil. E além disso, ainda vi alguém comentando aí num post de Instagram, se antes você já via juízes resistindo à fixação de honorários justos para a advocacia, você vê aí uma ação de 10 milhões de reais, valor da causa, você via juiz que não queria colocar 10% do valor da causa como honorários de sucumbência, porque falava que era um valor exorbitante, muito alto, então fixava ali por equidade. Eu acredito, acho que já existe até um tema vinculante do STJ sobre isso. Mas enfim, com essa alteração então, é muito provável que a maneira de fixação de honorários de sucumbência acabe sendo alterada também. Pô, o cara vai estar ganhando ali seus 40 mil só, baseado no teto. Como é que ele vai deferir honorários aí de 300 mil numa tacada para um advogado? Complicado. O que você acha disso? Você acha aí que o teto deve mesmo ser observado e dane-se? Ou você acha que seria necessário observar com mais cautela, talvez uma transição um pouco mais extensa? Quais as consequências que você consegue antever aí dessas decisões do Supremo Tribunal Federal? Fica aí o meu convite para que você fale aí nos comentários e vamos continuar esse debate, beleza? Se inscreva aqui no canal se esse vídeo te agregou e a gente se vê no próximo.